Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 20 de fevereiro, e nós estamos meditando no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, no capítulo 8, os versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Caros irmãos e irmãs, Jesus revela um Deus bondoso, desarmado ante a nossa fraqueza e nos propõe a mesma atitude ante o próximo que nos ofende. Na palavra do Evangelho de hoje é plena a mensagem do dilúvio. Deus se compromete não haver mais dilúvio, ou seja, a destruição, contra nenhuma criatura pecadora. E nos dá um sinal a partir do arco-íris. Ele vai perdurar o seu arco até o dia que não mais precisa da vingança. Ela vai ficar lá nas nuvens. Será sempre um Deus desarmado e muito próximo de cada um de nós. E nos propõe ainda a mesma atitude, pedirá contas a nós da vida do outro, ser humano, ou seja, nossos irmãos e irmãs, mesmo se eles pecarem contra nós. Temos que depor todas as armas de vingança contra nossos irmãos e irmãs. Jesus vem ser o Messias, o primogênito dessa humanidade tão sonhada por Deus. E para desarmar o nosso maldoso coração e mente, a maldade extrema, Cristo chegará a sofrer muito, como afirma o Evangelho, e ser rejeitado e até ser assassinado. Mas esse será o caminho que Deus Pai provará, pois o ressuscitará ao 3º dia. As diferentes realidades de injustiças, de marginalização e de exclusão que diariamente vivemos na família, na sociedade, nos convidam como seguidores de um Cristo
a questionar o nosso modo de proceder. Cada cristão deve se esforçar para criar cada vez mais comunidades fraternas onde não haja rejeição, exclusão ou desejo de manipular ou oprimir o outro. Tudo isso coloca em jogo a nossa identidade como seguidores de Jesus. E Jesus está preocupado que seus discípulos não compreendam a sua mensagem e os pergunta: quem vocês dizem que quem eu sou? Jesus pergunta a seus discípulos se eles acreditam que ele é aquele Messias e o seguem, e torna a perguntar por que fazem o contrário do que o Evangelho que ele veio anunciar. Por isso, Jesus repreende principalmente a Pedro, dizendo: os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas sim dos homens. E nós, irmãos e irmãs, somos artesãos da unidade na nossa família, na comunidade ou no nosso trabalho, onde nós estamos sempre lutando juntos e muitas vezes encontramos desafios. Irmãos e irmãs, não vamos durante este ano nos cansarmos de pensar na proposta do Ano Santo, proposto pelo Papa Francisco. A cada 25 anos, a Igreja Católica quer nos recordar a graça que nós recebemos no batismo de vivermos a santidade. E é por isso que, em meio às nossas limitações humanas, nós nunca podemos perder a nossa esperança de que nós já fomos salvos pela cruz de Cristo. No momento final da vida de Jesus, ele resgatou toda a humanidade. Mas nós precisamos, justamente através da vivência do amor, do perdão, da fraternidade, demonstrar esse imenso amor que Deus teve para conosco na pessoa de Jesus. E por isso não percamos a esperança. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz nesse mundo tão carente de paz. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.